Reciclagem da Visão. Muito bem, vamos lá então, começando Reciclagem da Visão. Vamos dando boa noite primeiramente aqui aos nossos convidados que a gente recebe aí pelo virtual. Temos o ministro da palavra, Sérgio Alves. Boa noite, Sérgio. Nicolas, boa noite a todos os componentes aí do Novos do Reino. Boa noite aos nossos presbíteros, convidados e audiência do programa. Que Deus nos abençoe hoje. Aí, muito bom receber aí vocês. Temos Vinícius Pacheco. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Nicolas, boa noite a todo mundo da mesa, aí ao ministro, Eri, irmão Edson, todos os nossos ouvintes aí, Deus abençoe aí, em nome de Jesus essa noite maravilhosa. Temos também Edson, de Passo Fundo. Boa noite, Edson. Boa noite, amados irmãos, boa noite à mesa, irmão Sérgio, boa noite, irmão Vinícius, boa noite grande boa noite para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Creio que vai ser um programa supimpa, maravilhoso, onde todos nós vamos aprender e crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Boa, Edson. Escreveu tudo aí já, né? Tudo que vamos ter esta noite. E como o Edson já deu boa noite para o pessoal que está aqui nos acompanhando pelo ao vivo, a gente conta com a ajuda de vocês. Venha compartilhar com a gente. Presbíteros, tem experiências, pode botar para nós. Acompanha o culto mundial. Nossa dica mensal que está quase finalizando, foi falado no culto ontem, né? Do Libertação Livre CD. Entre no papo aí com a gente. Tem a Esther também. Boa noite, Esther. Boa noite a todos. Obrigado pela tua companhia aqui em mais uma segunda, né? A gente conta com a tua participação, com os teus comentários. A gente quer muito saber como é que foi a tua semana com o Senhor, né? Então deixa um comentário aqui pra gente. Aí, a Esther não é da lista dos presbíteros aí, mas se a gente não tinha dado boa noite antes, tá agora já feito, né? Vamos lá então. Vinícius, como é que foi o culto mundial ontem? Deu pra assistir aí? Oi, irmão. Graças a Deus, né? Sempre chega da melhor forma para nós no culto mundial, né? No final, eu não sei se é final da semana, início da semana, eu nunca sei, mas é a primeira mensagem que inicia a semana para mim. E foi uma bênção, né, irmão? Falando assim da libertação, né? Da queda do cabeça do corpo do pecado, né? E me veio muito a cura interior, né? Todo início da cura interior, desde lá de Gênesis, por onde entrou o pecado. E me retomou assim o início de tudo, de quando eu conheci, porque a libertação, o livro, da capa do livro da libertação e do seminário, né, que tem na TV Menorá também por assinatura, são as algemas dos pulsos, né, sendo libertado, e a gente tem que entender por que daquelas algemas, né. E foi maravilhoso, assim, eu tenho como uma cura libertadora. Já aconteceu comigo diversos arranjos do Senhor, assim, para que essa libertação na minha vida viesse a ser executada e eu pudesse dar testemunho também, né? E aquelas algemas foram reais e foram libertas de muitas áreas da minha vida ainda. E o Senhor continua tratando algumas, né, irmão? Por misericórdia dele, graça, estamos aí sendo tratados. Mas muitas áreas, assim, da nossa vida eu já tenho testemunho dessa libertação, hein? Tá certo. E aí, Edson, por Passo Fundo aí, como é que foi essa mensagem? Chegou diferente? Não, meus irmãos. Realmente, né? Estamos fazendo estudo, lendo, nos aprofundando, não fugindo da mesa, que é fundamental, né? Porque senão vai se tratar de um sistema letal na vida espiritual. E no capítulo 9, onde trata das fortalezas mentais. E isso é um residual que ainda permeia no meio da igreja. E isso eu sinto muito próximo de nós, aqui na cidade de Passo Fundo, em alguns arredores também. E isso tudo vai ser combatido, tem uma solução para este caso. E eu sinto em mim, falo por mim, é consagração, comunhão com a palavra e não se apartar da mesa. Ouvir a programação e estar ciente que tudo é para ser liberto. Ok. É isso aí, pegar uma palavra aqui também do Heriberto. Aquecer, né? Vamos aquecer. Agora é só aquecimento, né? Primeiro bate-bola. Essa semana Deus trabalhou muito comigo a questão de ter um coração ensinável, né? Ontem no culto mundial também foi usada essa expressão
se referindo ao centurião, que ele tinha um coração leve, né? Sim. Para a entrada da novidade. O Edson falou sobre a questão da fortaleza mental hoje. Incrível, né? A palavra diz uma coisa a respeito de mim e eu olho para mim mesmo e enxergo as minhas limitações, assim, né? E vejo aquilo como verdade. E, na verdade, não é verdade. Porque em Cristo eu sou livre de tudo isso, né? E essa questão de ter um coração ensinável, né? Essa expressão ficou muito marcada para mim. Que é uma pessoa que se permite aprender o novo e a qualquer momento ela se despoja das suas próprias convicções, mas não aquelas que são baseadas na palavra, né? Sim. Por exemplo, preceitos, né, que são imutáveis da palavra, eles nunca entram na questão de ser questionáveis. Mas a minha visão em relação àquilo que Deus mostra, a todo momento ela precisa estar em transformação e eu tenho que estar aberto a essa novidade. E aí pensando nisso, meditando sobre isso, né, veio para mim o significado da palavra aprender. Eu nunca tinha pensado nisso, de ter um coração ensinável, uma pessoa que está sempre disposta a aprender, né? Todo dia. E essa palavra aprender, ela tem um sentido assim de ser uma planta, que é uma trepadeira, que se chama edera, que é uma planta que ela vai subindo, se fixando nas coisas. Então vem o sentido de prender, que é fixar algo, estar preso a algo ou ter algo preso a mim. Sim. E na mensagem falou também sobre a renovação da mente, que o que é? É ter a palavra presa na minha mente o tempo todo para que essa metamorfose aconteça. Sem isso, eu vou ficar a vida toda da mesma forma. Na verdade, preso nas minhas falsas convicções, ao invés de ser renovado constantemente, né, com essa experiência que a palavra produz quando ela permanece em mim. Sim. E olha que interessante, né? Quando eu coloco, por exemplo, um grampo de roupa no varal para prender uma roupa, o grampo prende a roupa, mas ele também está preso à roupa. E uma vez Jesus disse lá em João 15, né? Eu vou permanecer em vocês e vocês têm que permanecer em mim. Então, o sentido de aprender a estar preso a algo e ter algo preso a mim. Sem isso, não vai ter renovação da mente e eu vou ficar assim a vida toda acreditando nas minhas verdades, né? Sim. E o tempo vai passar e a metamorfose, que é a transformação que Deus quer da minha vida, nunca vai chegar, né? Sim, é verdade. Não podemos nos fechar, né? Para as novidades de Deus, tudo que Ele tem para trazer. Quando a gente acha que sabe demais, é sinal que não está sabendo nada, né? Somos eternos aprendizes aí do nosso Senhor Deus. E aí, meninas, como é que está aí as coisas? Comentários? A gente tem várias participações aqui de várias cidades diferentes, né? E esse comentário da gente aprender e ser leve, eu tava há pouco conversando, e quando a gente é adolescente, naquela fase inicial, a gente sempre acha que tem a certeza, que tem a razão, que aquilo que a gente está fazendo é certo, né? E talvez isso possa nos levar a esse pensamento de ter uma maturidade maior em comunhão com Deus, né? Verdade. Quando eu casei, tava contando aqui, né, Heriberto? 17 anos, achava que sabia de alguma coisa, né? Não, deixa que eu faço isso, deixa que eu alugo lá e vamos fazer isso e tal. Ainda não sei das coisas, mas eu vejo que eu não sabia. Sabia muito menos há uns 7, 8 anos atrás, né? Mas é isso aí, Ana. Tava dando uma olhadinha aqui lá no Culto Mundial, né? Os comentários que o pessoal deixou. E o Gabriel Perini comentou aqui que renovar a mente é o caminho para sermos obedientes à verdade e ter amor à obra de Cristo. Então, se você ouviu também a mensagem, né, e vai comentar aqui no Novas do Reino, que a gente tá esperando o teu comentário, também pode voltar lá no Culto Mundial e deixar o teu comentário, né? Isso aí, eu vou separar esses últimos 1 minuto e meio que a gente tem para os comerciais. Vamos falar do encontro de Caxias. Teve mudanças, não sei se vocês estão com os banners abertos e você está com o aplicativo Pão de Dar instalado no teu telefone? Instale, lá tem todas as informações, teve alteração no local, né? Sim. A gente vai estar passando para vocês agora em primeira mão. O culto de recepção vai ser lá no Templo de Caxias do Sul mesmo, mas o encontro é no Celebrar Casa de Eventos, Rua Ecológica, número 392. Então, se você estava se programando para ir para outro endereço que nós tínhamos antes, vá lá e atualize, deixe bem certinho para que não vá para o lugar errado, né? Isso aí. Recepção será na Igreja de Caxias do Sul, como sempre é feito. E aí, vai passar mês, vai passar dias, aliás, semanas, a gente tem outros encontros, né?
Temos Pelotas. O que mais tem de encontro aí? Pelotas nos dias 20 e 21 de setembro. Depois, ainda em setembro, nos dias 27 e 28, temos São Paulo, microrregional 05, né? Com muitas cidades. Programação do mês que vem, hein? Isso aí. E já tem todo o endereço certinho no aplicativo. E lá no mês 10, nós temos Cachoeira do Sul. No dia 12, e pelo que ouvi falar, temos um seminário. Direito a seminário. 2 dias. Nicolas, posso fazer um merchan aqui também? Por favor. Temos uma excursão de Cachoeira do Sul indo para Caxias, né? Quero deixar aqui o telefone do Pedro Santiago, é o 51985201525, para aqueles irmãos que também desejam ofertar passagens, né? Tem sido divulgado aí a questão de quem deseja ir com os recursos próprios, mas tem irmãos também que já procuraram, eles não têm condições de pagar as passagens. Então, quem sentir no coração de ofertar, às vezes não pode ir, mas pode pagar, né? 1 passagem, 2 passagens. Fala com o Pedro, é o 519-8520-1525, para fazer essa oferta e abençoar alguém para estar lá em Caxias. Pois é, né? Ontem eu vi comentando o pessoal lá no culto de Cachoeira, né? Deu uma alegria ali, foi rápido, já encheu. Então agora tem essa contribuição. Agora você que quer colaborar de alguma forma, já tem o teu jeito para ir, né? Ajude aí o próximo também a conseguir ir. 46 lugares é o total, né? Que cabe o pessoal aí nesse ônibus. Os nossos presbíteros estão de volta, as meninas podem ler os comentários. Isso, a gente teve o pessoal dando boa noite aqui, né? Colocando a presença, Cachoeira do Sul participando. Teve um comentário aqui, João Carlos colocou boa noite, Caxias do Sul ligado na programação, curtindo, aprendendo e esperando para recepcionar os irmãos no encontro. Colocou aqui que sejam todos bem-vindos e ele ainda acrescentou que o Senhor proporcionou um lugar ótimo para receber aí os adoradores. Coisa boa. Eu queria já puxar então um assunto, né, que foi sobre as nossas convicções mentais, né, que a gente tem, que foi falado no culto mundial, onde foi trazido que a gente tem os nossos próprios pensamentos, a gente tem as nossas convicções e a gente se fecha para crescimento de vida, né, porque essa convicção de que eu já sei tudo e de que eu já aprendi tudo sobre a palavra, ela barra o meu crescimento, né, ela não me deixa mais crescer em vida, não me deixa mais desenvolver com o Senhor, né, e com certeza os presbíteros devem ter muitas experiências com isso, né, como a de Paulo, como a de Pedro, de ter alguma convicção e de pensar que aquilo ali agradava o Senhor de alguma forma, né? E de o Senhor iluminar, né? De o Senhor mostrar o caminho certo. Eu queria pedir para o irmão Vinícius compartilhar um pouco com a gente sobre isso. Amém, irmã Esther. É verdade. Foi falado que a gente tem que duvidar das nossas convicções, né? Eu ouvi isso há anos atrás, assim, e até entender foi um pouco demorado. Porque a gente sempre acha que tem razão, e quanto mais conhecimento a gente tem, parece que mais certo a gente tá, né? Só que no reino é diferente, né? Quanto mais tempo a gente passa ouvindo a palavra, quanto mais tempo a gente passa recebendo do Senhor, se alimentando, buscando todos os nutrientes das mensagens, né? Através de tudo que é liberado pela mesa, assim, a gente acha que sabe tudo, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu tive essa experiência, que muitas vezes eu decidi tomar rumos na minha vida que enfim, foram caminhos que não finalizaram nos rios, né? E acabou que dando errado, né? E isso a gente sempre tem que aprender através até mesmo das nossas experiências e passar como testemunho para os irmãos, né? E o testemunho é muito importante quando a gente tem essas experiências e acaba passando para frente, porque alguns irmãos ouvem o teu testemunho e falam, aquele irmão aquele dia fez daquele jeito, ele não consultou o Senhor naquele testemunho e ele falou que deu errado. Então a gente tem que puxar o freio de mão às vezes, né? Consultar o Senhor. E o Senhor, ele sabe no tempo dele tudo que tem direcionado para nós, né? E quanto mais intimidade tu tem com o Senhor, né? Ele vai falar no íntimo do coração, né? Ali o irmão falou sobre a renovação da mente, né? E do entendimento que o Senhor renova a nossa mente todos os dias, e é verdade, mediante a busca, mediante o irmão Edson falou da consagração, né? É uma prática muito, que eu vejo que está muito distante, assim, hoje em dia, do jejum e da oração, né? Hoje, para tu conseguir que um grupo de irmãos façam jejum é muito difícil, né? E isso, quando a gente faz jejum, quando a gente faz oração, o Senhor fala com a gente, o Senhor move montanhas, né? E teve um dia que a igreja parou para fazer um jejum geral, né?
E todos os irmãos sentiram, assim, tremendamente o Senhor falar individualmente com cada um, né? E foi muito forte. Geralmente nós fizemos jejum de um dia na semana, alguma coisa assim aqui em Itajaí, né? Mas quando é da igreja geral, assim, o Senhor parece que fala no macro, né? Mas os nossos ouvidos têm que estar atentos para as coisas que ele fala, né? E a gente tem que parar e ouvir as coisas do Senhor. Realmente, qual é a direção que a gente tem que tomar, né? Acho que essa mesma questão da maturidade, se o Edson quiser responder também, de experiências com Deus. Amém. Realmente nós temos a necessidade de estarmos plenamente conectados com o reino. E nós temos visto a diferença nas intercessões. E a intercessão, ela nos leva para um caminho de oração, de jejum e comunhão. Se nós estivermos intercedendo pela igreja, pelos irmãos, o tempo todo, e não precisamos nos deslocarmos de um lugar para outro. Durante o secular, se dá um tempo, um time, tira um tempo com um copo d'água, vamos orar e vamos interceder. E isto, de uma forma, fica leve e suave, como se a gente estivesse vendo a pessoa por quem a igreja está intercedendo, a gente sente naturalmente presencial, porque tem que haver esse feedback, tem que haver esse sentido, esse sentimento, porque a igreja não é fragmentada. Tem uma igreja em cada cidade, mas é uma igreja só, é um corpo só. Então, toda manifestação individual ou coletiva, ela precisa alcançar um objetivo. E esse objetivo não é deixar o diabo de costas largas culpando de todos os fatos e as coisas erradas. Então, essa comunhão, ela tem que ser global, ela precisa ser global. E isso nós encontramos aqui na cidade. Quando eu vou fazer uma visita nos hospitais ou numa empresa, eu dou um feedback para os irmãos, olha, cobertura de oração, irmãos. E a gente sente aquela intercessão e a gente sai com um plano. Mas chega lá, é outra situação, é o Espírito que dirige. Então, aí cabe a cada um de nós a obediência e a submissão à vontade de Deus. Realmente, tudo que se ouviu, tem se ouvido, tem feito uma benesse muito grande, porque eu sou um eterno aprendiz, eu tenho sede de aprender, eu quero aprender. E eu tenho visto o conjunto, o corpo de Cristo trabalhando nesse sentido. Isso aí, algo das comentaristas, hein? A gente está esperando ainda o pessoal participar aqui, né, nos comentários. E eu queria perguntar para os irmãos que estão, os presbíteros, né, aproveitar a participação deles, da nossa dica que a gente teve, né, como é que está sendo no rebanho, como é que está sendo para levar as pessoas a acessar o livre CD da libertação. Podemos começar com o Vinícius. Amém, irmão. Aqui, na verdade, o rebanho é bem pequeno, né? A gente tem poucos encontros, assim, semanais, e funciona mais virtual. O que eu tenho acessado do CD da Libertação, eu tenho passado para eles, né? Para compartilhar das experiências que eu tô tendo, porque o rebanho em si mesmo, assim, para trazer o compartilhar deles, ainda nós não temos essas experiências, infelizmente. Mas da minha parte, o que eu recebo do Senhor, eu levo para o rebanho, né? Do rebanho, assim, do compartilhar ainda não. Pouca assinatura TV Menorá, pouca busca, né? Inclusive, já peço aí a oração de todos para a expansão do reino, Pão Judá, TV Menorá e Editora Vento Sul aqui na Itajaí, né? E região. Essas demais cidades aí. Mas o Senhor, em passos, não digo largos, mas nos passos do Senhor e no tempo do Senhor, tudo vai se dar conforme a vontade dele. E qual a estratégia que o irmão usa? Regar, compartilhar aquilo que tu recebeu, um WhatsApp, no grupo virtual mesmo? Irmão. Regar do que o Senhor traz, assim, né, das experiências, que é ali pela TV Menorá, né, são 27 mensagens, né, então cada mensagem que é dada, assim, não dá para passar tudo, né,
E não adianta, como esses dias eu tava vendo o pessoal, vocês mesmos das rádios, né, da programação, pedem, pessoal, pô, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Tem aquele ICCC, que é de anos já, né? E para os irmãos conseguir uma curtida, um comentário, um compartilhar, assim, né? Porque às vezes tem não sei quantas máquinas conectadas e o pessoal acaba não curtindo e tal. É difícil do pessoal entender, né? Ainda precisamos ser libertos, assim como o centurião, né? O centurião, ele tinha fé, mas ele sabia, né, que aquele homem era Deus. Aquele homem era Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já estava liberto, sabendo da condição do centurião dele, das condições atuais dele naquela época, né? Então a gente sabe que é difícil. Então o que o Senhor me traz, eu levo daí para o grupo para regar com eles, né? A mesma pro Edson? Amém. Os testemunhos de libertação, ele já vem acontecendo. O Senhor me conduz de uma forma de eu estar procurando estar sempre presente, ouvindo os irmãos, regando, apacentando e também sendo regado e apacentado. Sim. É uma troca de crescimento e conhecimento espiritual. São muitos grupos, né, ou poucos, sei lá, mas a verdade é que eu costumo estar junto, sempre que posso, junto nos grupos, para poder ouvir e sentir o crescimento dos irmãos. E, naturalmente, não existe um crescimento equilibrado com todos, mas aquilo que é permitido, aí eu levo de lado, aí vou conversar, vou ouvir, para que a gente possa ter um crescimento por igual. E aí existe uma unidade. E essa unidade, ela é transferida através dos resultados, né? E esses resultados é o crescimento, é a segurança que as pessoas estão tendo na palavra. E eles são levados à mesa justamente porque tu não está presente o tempo todo, mas você já vai deixando tipo um tema de casa, vai fazendo uma ligação, vai conversando, vai compartilhando, para que esse rebanho seja sólido e possa produzir mais. Então, é com essa intenção, regar e apacentar. Ok. É isso aí, eu queria convidar então o ministro para compartilhar um pouco com a gente, né? E teve uma frase que me marcou muito no culto mundial, que eu até anotei aqui, que diz assim, ó, que a gente sempre vai querer servir quem nos domina. Então, quem domina a nossa mente tem domínio sobre a nossa alma, né? E o que pega na minha alma, o que tá na minha alma vai ser transferido, né? No meu viver diário com os irmãos da minha vida, né? Então, o ministro podia comentar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim. Nós somos guiados assim por influência espiritual, ou do inimigo, das trevas, ou do Senhor, que é da luz, né? E no percurso da restauração é normal que a gente tenha uma mistura de governo na nossa alma, de influência na nossa alma, devido assim às nossas dificuldades de uma aceitação global da verdade divina no primeiro momento, né? Então, por estarmos recebendo essa iluminação parcial, contínua e constante, se estamos em consagração, obviamente que nós vamos apresentar mutações no nosso comportamento. E a gente vai mostrar a predominância de quem está nos influenciando, né? Se está havendo realmente um crescimento de vida, porque a consagração está adequada, né? Então é isso que eu sinto assim de comentar, de que quantas coisas você olha para trás na tua vida, desde que você chegou no reino, quantas coisas você já jogou por terra, princípios, pensamentos, posicionamentos, convicções caíram por terra. E vocês não acreditam mais naquilo e também não praticam mais aquelas coisas. Muitas coisas ainda perduram e que não é de Deus e você sabe.
mas você luta para sempre abrir o coração para receber essa influência divina e essa força divina para que você consiga, né, liberar o Espírito Santo para governar você naquela região do coração, que você sabe que ainda não está sob o comando de Deus. Nós sempre temos uma ideia, um pensamento de querer depender de Deus. Esse é o que nós pensamos. Nós queremos ser santos e fluentes do Espírito. Mas nem sempre nós estamos conseguindo conquistando tal posicionamento. É por isso que Jesus diz que, né, e o apóstolo Paulo também trouxe do céu uma revelação que a gente tem que estar sempre concorrendo, lutando, batalhando para estar sempre cada vez mais deixando nossa alma sob a influência gradativa até chegar à plenitude do Espírito Santo. Aproveitando esse comentário do ministro, teve outra parte, né, que foi falada que às vezes a nossa mente tem áreas ou assuntos e questões que ela é mais dura, digamos assim, né, e que a gente resiste mais àquilo. Eu queria trazer para os presbíteros também, se tem experiências, por exemplo, Heriberto, na tua vida, de como que tu levou isso, vendo aquela dúvida em relação ao que Deus diz, mas lutando contra isso. Eu penso sempre que toda área da minha vida que eu enxergo uma dificuldade, ela esconde também uma preciosidade de Deus. Toda dificuldade esconde algo que é precioso. E, naturalmente, eu sempre tenho uma tendência, como todo ser humano, a fugir das dificuldades. Mas quando a gente aprende que toda dificuldade, toda dureza, toda área assim, que tem reservas no meu coração, ela esconde algo que é divino, a gente passa a se entregar para Deus, para lutar com as armas de Deus, para vencer naquela área e descobrir o que é o maravilhoso de Deus que está por trás daquela dureza. É tipo assim, né? Não se acha pedras preciosas chutando, né, os paralelepípedos da 7 de setembro de Cachoeira. Tem que cavar muito. Então, Deus mudou a minha visão a respeito disso ao longo dos anos. Hoje eu olho assim para mim e vejo as áreas que Deus me expõe e não enxergo elas como um desafio pessoal no sentido de que, isso é muito difícil. Eu procuro enxergar aquilo como uma oportunidade, porque por trás daquela dureza tem algo que Deus quer trabalhar, quer mostrar. Eu já tive muitas experiências em relação a isso. A área, por exemplo, da timidez, que é o orgulho, eu vi ao longo do trabalho do Senhor, nesses anos assim, que aquela que parecia uma pedra, parecia um muro, na verdade escondia a possibilidade de eu ter muitas experiências com Deus quando eu me dispus a enfrentar aquilo. Então, para mim funciona assim, quando Deus mostra uma área de dificuldade, eu procuro avançar com a palavra e com os princípios em direção àquilo, com a oração, com o jejum, para ver o que está por trás daquilo. E a gente vê que o Senhor vem, vence e torna aquilo algo que a gente passa por cima, cresce com o Senhor naquilo ali, né? Boa. Perfeito, nosso tempo aqui está findando. Queremos agradecer aos nossos presbíteros que mais uma vez estiveram conosco, tanto aqui na mesa como pelo virtual, e também ao ministro da palavra. Antes, vamos pegar os recados finais aí de cada presbítero. Vou começar pelo Edson, depois o Vinícius. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade dada nesse momento, né? Que a gente ouviu, aprendeu, e que o nosso Deus continue nos capacitando, nos moldando como Ele quer, porque o projeto único de Deus é a salvação e o estabelecimento do reino de Deus na terra, colocando Jesus como Rei universal e único, e que Deus continue capacitando a mim, a todos os presbíteros, a igreja num todo. E mais uma vez eu estou lembrado do dia da consagração, quando o Senhor me pediu para levar uma palavra simples: unidade. Unidade. Oração e intercessão pelo ministério e por todas as lideranças. E fica aqui então o meu agradecimento pela oportunidade. Deus abençoe a todo ouvinte
E um grande e forte abraço para todos os irmãos à mesa, do irmão Vinícius. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aí, muito obrigado, Edson. Vinícius. Amém, meu irmão. É uma satisfação muito grande poder participar com todos vocês aí, com os ouvintes, né? Eu quero dizer para os irmãos assim que quando eu descobri o que era a porta estreita, o caminho apertado para todas as decisões que eu tomava na minha vida, né? Quando era bem apertado, assim, duro, eu falei, é o Senhor. E eu sempre perguntava assim, ó, o que faria Jesus nesse momento? E eu me silenciava para ouvir a voz do Senhor. Hoje nós temos uma mesa que é farta, meus irmãos, que é um manancial de água que não para. Eu aprendi através da mesa, eu me mantive através da mesa, eu me mantenho através da mesa. Convido a todos para, além das mensagens que são uma bênção, que são o próprio Senhor falando com cada um, que busque na palavra também. Não se aparta da palavra. A busca da palavra é a melhor coisa, é a chave de muitas respostas assim que a gente não tem, né? E que o Senhor nos traz através da intimidade, da meditação na palavra. Então, peço a todos aí que mantenham as orações, os jejuns, as intercessões aí, pela expansão do Ministério do Reino, do Ministério Menorá aí, que o Senhor esteja abençoando todos os líderes nessa reciclagem da visão aí, aos ministros, Sérgio, Edson, Eri aí, o irmão, um grande abraço a todos e a todos os pastores e presbíteros que estão acompanhando também aí. Em nome de Jesus, um forte abraço. Valeu, Vinícius. Grato aí pela participação de vocês e ao ministro da palavra também nesta segunda. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe a todos. Foi uma alegria aí ter essa comunhão com todos vocês. E que Deus prospere aí o trabalho dos presbíteros nessa cidade, que esteja abençoando muito o trabalho da mão de vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado pela comunhão e uma boa noite a todos.